Oi, bora lá então. Hoje a gente vai mergulhar um pouco no Apache Spark, né? E como ele lida com aquele monte de dados usando o PySpark. Isso aí. E a gente vai dar uma olhada num exemplo prático usando dados de países, sabe? Legal. E além disso, vamos tentar entender um pouco essa evolução, Data Lake, Data Warehouse, até chegar nessa tal de Lakehouse, né? Com Delta Lake. Exato. A ideia é desmistificar um pouco esse processamento distribuído do Spark e ver como essas plataformas organizam os dados hoje em dia. É tudo baseado no material de curso sobre PySpark e Databricks. Perfeito. Então, a missão é entender como tirar informação confiável desses esses dados gigantescos, desde como processa até como organiza. Vamos lá. O Spark, ele realmente mudou o cenário do Big Data, né? Principalmente por ser rápido, processando muito em memória. Bem diferente do MapReduce antigo. Assim, ele tem APIs para Python, o PySpark, Scala. Isso. E a arquitetura dele é aquele modelo mestre-escravo. Tem o Driver Program, que é tipo o cérebro. Ele que pega nosso código, analisa, cria um plano otimizado, que chama DAG. DAG, grafo acíclico dirigido. Isso. Esse mesmo. E aí ele coordena os executors. Os executors são os trabalhadores, ficam lá nos nós do cluster, processando as tarefas em paralelo, guardando dados. Entendi. E tem o Cluster Manager para alocar os recursos tipo Yarn, Kubernetes. No Databricks, a plataforma cuida disso, né? Exatamente. No Databricks é mais abstraído, então o fluxo é mais ou menos. Código vira DAG, que vira stages, depois tasks. E aí os executors rodam tudo em paralelo. Tá, o driver planeja com o DAG e os executors executam. Mas como ele garante essa eficiência toda? O DAG é tão importante assim? Nossa, sim. O DAG é crucial. Ele mostra as dependências entre as operações, aí o Spark consegue otimizar, sabe? Reorganiza, combina tarefas, evita ler dados de novo. E os dados ficam em estruturas como data frames. Ah, data frames. Eles são mais estruturados, né? Com colunas e tipos definidos. Isso. E são distribuídos e mutáveis. O bom do Data Frames é que ele permite otimizações automáticas pelo Catalyst Optimizer. E esses dados são divididos, claro, em partições. É isso que permite o processamento paralelo. Faz sentido. Dividir para processar mais rápido, mas nem toda divisão é igual, né? Ouvi falar de umas operações que complicam. O tal do shuffle. Ah, o Shuffle. Com certeza, é o vilão da performance. Funciona assim: as operações, que a gente chama de transformações, podem ser narrow ou wide. Narrow e wide. Narrow é tranquilo, tipo um filtro, um map. Cada partição é processada sozinha, sem precisar falar com as outras. Agora a wide, tipo um group by para agregar dados ou um join para juntar tabelas. Aí complica. Aí complica. Exige o shuffle. O Spark precisa pegar dados de todas as partições, reorganizar e mandar para outras partições pela rede. Isso gasta muito recurso, sabe? Rede, disco, é lento e caro. Por isso a gente tenta evitar. Entendi. Então o truque é minimizar esses shuffles. E tem as ações, né? Que é quando tudo realmente acontece. Exato. O Spark tem avaliação preguiçosa, lazy valuation. Ele só monta o plano com as transformações. Nada acontece até você chamar uma ação, tipo count para contar, show para ver ou save para gravar. Aí sim ele executa o DAG. Interessante. E a gente viu isso na prática com o PySpark. Naquele exemplo com a API de países, né? REST Countries. Isso, pegamos aquele JSON da API, criamos um data frame no Spark, definimos um esquema para ele direitinho. E aí deu para manipular bastante, né? Selecionar colunas com select, filtrar os países com filter. Sim, adicionamos colunas calculadas com o with column, fizemos agregações com group by e egg, e usamos funções de janela, window, para fazer uns rankings legais, tipo países mais populosos por região. Nossa, função de janela é poderosa. E ainda dá para usar SQL direto, né? Super fácil. Cria uma view temporária com create or replace temp view e manda ver no spark.sql, bem flexível. Muito bom. Ok, processamos. Mas onde esses dados ficam armazenados? Falamos de Data Warehouse, Data Lake. Qual a diferença na prática e onde entra a Lakehouse? Boa pergunta. O Data Warehouse, o DW, é o modelo mais antigo, né?
Dados bem estruturados, limpos, prontos para BI. Passa por um ETL antes. Certo. E o Data Lake? O Data Lake é mais flexível. Joga tudo lá. Dado bruto, estruturado, semi, não estruturado. É barato, geralmente em cloud storage, mas tem o risco de virar um data swamp, um pântano de dados sem organização. Ah, o famoso pântano de dados. E a Lake House? É a solução. É a tentativa de unir o melhor dos dois mundos. A flexibilidade e o custo baixo do Data Lake, mas com a gestão, a confiabilidade e as transações ACID, que a gente via no Data Warehouse. Tudo isso sobre o mesmo storage barato do Data Lake. E quem faz essa mágica acontecer é o Delta Lake, então. Principalmente. O Delta Lake é uma camada open source que você coloca em cima do seu Data Lake, no S3, ADLS, GCS, e ele adiciona superpoderes. O principal, transações ACID. ACID no Data Lake. Isso parece revolucionário. Resolve aquele problema de consistência, né? Exatamente. Garante que múltiplas operações ao mesmo tempo não vão corromper os dados. Isso permite fazer update, delete, merge de forma segura nos dados do Lake, o que antes era um pesadelo. Nossa, que mais ele traz? Traz otimizações de performance com cache, indexação e o time travel. Você consegue versionar os dados, voltar para uma versão anterior, para auditoria ou para recuperar de um erro. É muito útil para a governança. Fantástico. E pensando em otimizar tudo isso, performance e custo, o tal do FinOps, o que é importante? Olha, para otimizar, a primeira coisa é minimizar shuffles. Usar broadcast joins, se uma das tabelas for pequena, filtrar dados o mais cedo possível no fluxo. Faz sentido. E cache? Ajuda? Ajuda, mas tem que usar com cuidado. O caching ou persisting guarda um dataframe em memória ou disco para reuso. Ótimo se você vai usar ele várias vezes, mas consome recurso, né? Certo. E o formato dos dados? Ah, fundamental. Usar formatos colunares como Delta Lake ou Parquet é muito mais eficiente para análise do que CSV ou JSON. A compressão e a leitura são otimizadas. E na nuvem, com Databricks, por exemplo, tem como economizar? Com certeza. Usar auto-scaling para os clusters crescerem e diminuírem conforme a carga, auto-termination para desligar cluster ocioso e não gastar à toa, e usar spot instances, que são mais baratas apesar do risco de serem interrompidas. Cada DBU, a unidade de custo do Databricks, economizada faz diferença. Excelente. Então, para recapitular, a gente viu a arquitetura distribuída do Spark, como ele usa o DAG e os executors para processar em paralelo. Vimos a flexibilidade do PySpark, com data frames para manipular dados, incluindo o exemplo dos países. E entendemos a evolução das arquiteturas saindo do DW e DL para chegar na Lake House, que com o Delta Lake traz confiabilidade, ACID e versionamento para os Data Lakes. Isso. E fica a reflexão, né? Se agora a gente consegue analisar dados massivos, até os brutos, de forma confiável e mais rápida com o Spark e Delta Lake, Sim. que novas portas isso abre? Como isso pode, democratizar o acesso a insights que antes só grandes empresas tinham? Talvez impactar áreas como pesquisa científica, ONGs pequenas, que não tinham esse poder todo de processamento antes. Fica aí a pergunta.